Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Estou passando aqui nessa terça-feira pela manhã, né, para dar um bom dia para todos, que seja uma terça-feira maravilhosa junto com seus familiares. Gente, vou falar aqui um pouquinho aqui as coisas que vem acontecendo dentro do Vasco, né? Como eu falei para você, o meu canal é um canal de torcedor vascaíno. Eu sou um torcedor, né? Então eu falo o que eu sinto. Às vezes eu estou errado, às vezes eu falo errado, às vezes não é o que está acontecendo, mas eu tenho que falar, porra. Eu vejo pessoas que jogaram futebol, conhecem o futebol, né? E falando um monte de besteira por aí, né? Eu vou citar primeiro o Edmundo, né? O Edmundo, eu queria saber o que ele é do Vasco, cara. O cara só fala besteira o tempo todo, cara. Ele como jogador eu bati palma, foi maravilhoso. Eu não sei nem se esse Edmundo é vascaíno. Eu tenho até minhas dúvidas, né? Porque ele já mandou a gente para aquele lugar no Maracanã com mais de 50 mil pessoas. Já saiu de um jogo Vasco e Flamengo dizendo que aqui é Flamengo. Então, eu acho que esse cara, ele queria se encostar em algum lugar, tentou se encostar no Palmeiras, como eu sempre falei isso, não conseguiu, e tentou, e aí achou uma brecha no Vasco, né? Porque é um cara que não tem credibilidade nenhuma, né? Tu vê que o Edmundo passou por várias emissoras de televisão aí, não parou em nenhuma delas, brigou com todo mundo, né? Pra tu ver que o caráter do cara é fraco, né? Traiu o Eurico Miranda que tirou ele lá daquela situação, todo mundo sabe, na Lagoa, como é que aconteceu ali, e depois ele veio trair o Eurico Miranda. Então, é um cara que não tem credibilidade nenhuma. Não tem credibilidade nenhuma. Tu vê que há pouco tempo atrás aí, no dia da posse aí do Pedrinho, perguntaram a ele qual foi a escolha, né, para o Pedrinho ser presidente. Ele veio falar que tinha que ser um dos 3 ídolos, né? Porra, ídolo lá atrás, como jogador, acabou, porra. Entendeu? Receberam para isso, mal ou bem, mas receberam. E agora são pessoas que teve uma passagem pelo Vasco, entendeu? Receberam para isso. Aí ele veio falar que tinha que ser um dos 3 ídolos, eu não, que eu tenho que tocar meu canal para frente. O Felipe não, que o Felipe é treinador de futebol. Sobrou pro Pedrinho, né, cara? Porra, tá de sacanagem pra tu ver a qualidade de presidente que nós temos dentro do clube e as pessoas que estão dentro do lado dele, né? Do lado do Pedrinho, que pra mim, eu sempre falei isso, que vai ser o comprador de cloro da piscina, o lanche lá dos funcionários, cuidar lá do futebol de salão, da natação. Agora, nem do basquete mais pode, porque o basquete já foi vendido também. Então é pouquíssimas coisas, não se iluda com o Pedrinho, que o Pedrinho não vai fazer nada pelo Vasco, entendeu? Aquela história dele de Crefisa lá, até agora nada. E, tá muito novo. Não vai acontecer nada. Pode ter certeza que o Pedrinho não vai fazer nada pelo Vasco. Aqueles que estavam lá, era horrível. O Pedrinho vai continuar a mesma coisa, que é a mesma panela, né? São aqueles caras que estavam lá com Salgadinho e continua com o Pedrinho. A mesma merda, não vão fazer nada pelo Vasco, não vai ler contrato porcaria nenhuma, que os caras não vão deixar ler contrato, a verdade é essa. Essa é a minha opinião, né? Então, cara, eu acho que são pessoas que não têm... Eu fico triste, né, que a gente, como torcedor do Vasco, que ama esse clube, né, que sofre por esse clube, né, a gente vê o Vasco na mão desses caras que não tem credibilidade nenhuma. Credibilidade nenhuma. E quando eu vejo o Edmundo toda hora falando do Vasco, eu fico triste, cara, porque o cara só fala merda. A verdade é essa. E eu também fico triste, né, cara, que acompanhando o futebol, o jogo do Vasco, eu vejo na Band Esporte, né, porra, é por isso que eu não paro, é por isso que eu já tentei fechar meu canal aqui várias vezes, mas eu vejo tanta gente falando merda que eu vou continuar falando merda aqui no meu canal. Pelo menos eu falo como torcedor, eu falo o que eu sinto. Porra, Ricardo Rocha, pelo amor de Deus, Bebeto,
como comentarista, são muito fracos, pô. São muito fracos. Enquanto esses caras tiver aí, lá atrás é o Atirso, que era o lateral esquerdo da mulambada lá, que falava merda pra caralho. Agora tem o Bebeto e o Ricardo Rocha, né? Falando as besteiras possíveis que você vê. Não fala nada com nada. Todos os dois não falam nada com nada. Isso é a qualidade de pessoas que... É por isso que eu não fecho meu canal. Mas deixa eu ir pra lá. Agora vamos falar aí do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Se a gente pode ainda falar isso, que é nosso clube, porque já foi há muito tempo que era nosso, né? Agora a gente só tem um associativo. Essa empresa 771, essa safada dessa empresa que não traz jogador de qualidade, só traz refúgio para o Vasco, jogadores que pode até dar certo. Eles vão contratar 10 para dar 2 ou 3 certo, entendeu? É isso que eles... É uma aposta, né? Mete a mão no saco, você vai tirar 10, vai acertar 2 ou 3. É isso que eles fazem, entendeu? E quando eu vejo lá no Vasco da Gama, né? Jogadores ainda como House, Alessandro, que são jogadores reserva do Léo Jardim, eu fico triste. Aí vejo Paulo Henrique, que é um jogador fraco. Ele sabe, o Ramon Dias sabe que é fraco, tanto é que ele não vem com o Ramon Dias, ele veio com o Robert Rojas, né, na lateral direita. Ele sabe que o Paulo Henrique é fraco, só tem força de vontade, garra, isso não ganha jogo. Aí você vê o Medel não, o Puma, que é um jogador muito limitado, né? Ele defensivamente é fraco, mas ele ofensivamente ele é um jogador que ainda dá para aproveitar no Vasco. Entrou até bem no último jogo, né? Aí você vê que a defesa, a nossa zaga, né, tem bons jogadores. Eu acho que são bons jogadores que dá para... não faz diferença de nenhum outro clube aí. O Medel, o Maico, o Léo Pelé, o João Vitor e o Roberto Rojas. Miranda, graças a Deus, já está afastado, Zé Vitor, espero que esses caras não... Capasso, não vejo mais esses caras no Vasco da Gama. Na lateral esquerda nós temos o Piton, que tem sido para mim há muito tempo, o ponto positivo do Vasco da Gama. O lateral esquerdo acertou no Vasco, entendeu? E tem sido ponto positivo. Eu falei que no último jogo agora contra o Madureira, né? Contra o Bangu, ele jogou muito, para mim foi o melhor jogador em campo. E tem os garotos da base, né? Nós temos aí o Julião e o Leandrinho, né? Que ainda são jogadores muito jovens, né? O Julião nem tanto, né? Aí no meio de campo eu fico triste, cara, que eu vejo o Zé Gabriel, não tem condição de jogar no Vasco da Gama. Zé Gabriel, Praxedes, não tem condição de jogar no Vasco. Matheus Carvalho não tem condição de jogar no Vasco. Serginho não tem condição de jogar no Vasco. Rossi não tem condição de jogar no Vasco. De Lucas não tem condição de jogar no Vasco. Esse David que veio para o Vasco, para mim, não serve para o Internacional. Não serviu para o São Paulo, vai servir para o Vasco. Eu fico triste, cara. Entendeu? Cadê o Pedrinho? Que todo mundo acha que o Pedrinho ia interferir no futebol, que ia contratar jogadores. Não vai fazer nada pelo Vasco, não vai. Quem manda nessa porra aí é a 771, cara. Os caras que estão comandando o Vasco não vão deixar ninguém dessa diretoria aí, desse presidente da turma do Pedrinho, fazer nada. O Pedrinho não vai fazer nada. Eles não vão dar liberdade nenhuma pro Pedrinho mexer no futebol do Vasco da Gama. Pode escrever o que eu estou falando. Então, eu vejo, né, cara, muitos jogadores fracos dentro do Vasco. Eu fico preocupado porque o campeonato mais fácil para nós ganharmos hoje seria o Campeonato Carioca, que para mim vale muito. Você ganhando um título no Campeonato Carioca, para mim é muito. E eu tenho até esperança. Eu vou torcer para nós ganharmos o Carioca, pelo menos o Carioca, porque com esse time que nós temos aí, a gente não vai longe não. Se não trazer aí 3 ou 4 jogadores para chegar, que eu venho falando isso há anos, há mais de 3 anos, chegar, vestir a camisa do Vasco e falar, eu sou titular. Agora, trazer jogadores para disputar posição, é triste a gente ver um troço desse, né? É triste. Então, o Vasco tem que melhorar muito, trazer jogadores de qualidade, jogador que veste a camisa e fala assim, eu vou ser o titular.
porque esses jogadores que estão aí, cara, vai estrear aí daqui um bocado Adson, né, que veio do Corinthians, da base do Corinthians, tá aí para estrear, não sei como é que esse garoto tá, ele começou bem no Corinthians, mas aí o cara falou para mim, se fosse bom, o João Vitor, que é cria do Corinthians, o Corinthians tinha pego, se o Adson fosse bom, o Corinthians tinha pego, mas o Corinthians não pode pegar ninguém, o Corinthians tá fudido, não tem dinheiro para nada. Tu vê aí que esse jogador da mulambada foi para lá, o Mateuzinho, né? Foi para lá e eles não conseguiram pagar o Mateuzinho. Então, é por isso que não foi. Agora, pode dar certo no Vasco. Às vezes o jogador chega sem muita credibilidade de nós torcedores e o cara acerta, entendeu? Vamos, agora com a contusão do Paulinho, o Paulinho vai ficar afastado esse ano praticamente todo, né? Temos que vir jogadores, eu sempre falo, tem que vir jogadores para jogar com a altura do mesmo nível do Paê, tem que vir jogadores de meio de campo para suprir a ausência do Paulinho, entendeu? Porque amanhã o Paê não vai jogar todos os jogos em alto nível, entendeu? Pô, a gente não fica pensando, depender do Paê em todos os jogos para ele decidir, não vai dar certo. Tem que ter jogadores que amanhã ele não esteja bem, a gente tem o reserva altura, porque hoje nós não temos reserva altura. Quando começou o jogo contra o Bangu, com aquele time ali, para mim, ainda limitado, quando teve que mudar, entrou aquelas cabeças de Braga, Rossi, Zé Gabriel, o Praxedes, o time caiu de produção. E só nós não perdemos aquele jogo de sorte, porra. A verdade é essa, não perdemos, mas o juiz roubou. Aí é outra coisa, mas dentro de campo, teve bola na trave, teve bola que os caras perderam gols. Então, eu falo para vocês, nós precisamos de jogador de qualidade. Então, cara, eu vim aqui só para dar um papo agora de manhã, falar sobre isso aí, né? O Ryan é um jogador muito jovem, a gente precisa de um centroavante para disputar ali com o nosso centroavante, né? O Verratti. Precisamos um jogador, um centroavante para disputar a posição com ele. E aí, no ataque, a gente não pode contar com o Serginho, não pode contar com o Rossi, entendeu? O nosso Eric Marcos é um garoto muito novo ainda. Jogaram ele pela ponta direita, que o cara sempre jogou pela esquerda, pelo menos no meu entender, eu sempre vi ele jogar pela esquerda. Eles botaram o garoto pela direita. Então, são jogadores que podem até entrar no decorrer do jogo. Mas o Eric Marcos. O resto não. Esse De Lucas, esse Serginho, Rossi, Praxedes, Zé Gabriel, isso tem que ser afastado do Vasco. Se a gente pretende disputar um campeonato, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro em alto nível, já tem que cortar com esse jogador. A gente não pode contar com esse jogador. Eu sempre falei isso. Se eu sou um técnico de futebol, eu chego no clube, porra, o cara conhece todo mundo, porra. O cara é técnico de futebol, conhece todo mundo. Ó, eu não quero fulano, não quero ciclano, não quero ninguém. Porque amanhã ele vai estar lá, eu vou ter que contar com ele. E a gente sabe que é fraco. Então, cara, é minha opinião, né? A opinião de um torcedor vascaíno. Mas estamos aí. Amanhã tem um jogo do Vasco, né? E vamos torcer para nós ganharmos, se classificarmos bem nesse Campeonato Carioca, para a gente tentar, pelo menos, não fazer feio nos anos anteriores, que ficamos quase fora da classificação do Carioca. Por pouco, há 2 anos seguidos aí que a gente não fica quase fora. Uma vez nós ficamos fora, né? Comemoraram o título lá dos desclassificados. É coisa que não pode acontecer com o Vasco. O Vasco é grande, porra. O Vasco tem uma torcida maravilhosa. O Vasco tem 30 milhões de torcedores, porra. Por onde a gente vai, a gente arrebenta, porra. Então, precisamos de ter um time de altura. O Clube de Regatas Vasco da Gama merece jogadores de altura. E esses safados dessa empresa que entrou no Vasco prometeram jogadores de alto nível, que nós não temos. Daqui, domingo que vem, sei lá, no outro domingo, dia 4, alguma coisa assim, nós vamos pegar a mulambada. Será que nós vamos começar o campeonato já tomando porrada na mulambada? Não pode, cara. A gente já tem que começar ganhando nessas porra, porque nós somos grandes. Entendeu? Então, gente, estamos juntos aí. É uma opinião de um torcedor vascaíno. Eu sou torcedor vascaíno, como muitos torcedores são
torcedores vascaínos, não é aquele torcedor que acha que o Vasco é vascaíno mesmo. Eu sou torcedor vascaíno, aqui no meu canal eu venho aqui para falar o que eu acho, o que eu penso como torcedor. Mas saudações vascaínas, um bom dia para todos e tamo junto.